Olá, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Nós queremos continuar com você na sequência do que paramos na semana passada, falando sobre esse contexto do Novo Testamento, o mundo do Novo Testamento. Nós falamos um pouco do Império Romano, que quando o Novo Testamento se dá, a chegada de Jesus se dá, ele se dá exatamente no período em que os romanos dominavam a Palestina, dominavam a Judéia. Nós estendemos esse comentário falando também sobre o período em que os judeus saem da Babilônia e vão exilados, e depois do exílio na Babilônia, com o fim do Império Babilônico e início do Império Persa, Ciro tem um decreto e aí retornam os judeus, conduzidos por Sesbazar, 42 mil, depois novo grupo liderado por Esdras, depois por Neemias, retornando para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Também nós falamos um pouco sobre os conflitos que existiam dentro de Jerusalém, da Judéia, os conflitos entre judeus de Jerusalém, judeus de Samaria. Comentamos também sobre o contexto aí dos reis persas, das dificuldades, e chegamos até o fim, ou o início do fim do Império Persa. Então, quero continuar com você agora, onde nós paramos na semana passada. Nós vamos falar agora fora do Estado judaico que estava acontecendo nesse tempo. Como nós falamos na semana passada, após a ascensão de Dário, em 360 ou 336 a.C., coincidindo aí também com a de Alexandre da Macedônia, chamado depois de Alexandre o Grande, e embora ninguém em toda a Pérsia pudesse imaginar, dentro de apenas 5 anos, o Império Persa havia caído e sido subjugado pelos gregos, começando assim o que nós chamamos de helenização de todo o Oriente. E os judeus, nesse caso, não estavam fora, a Judéia incluída nesse tempo aí de helenização. Helenização, quando nós falamos, nada mais é do que a implantação da cultura grega, do jeito grego de ser, em todos os territórios que eram dominados pelos gregos. E esse domínio se estende para além daquilo que havia sido dominado através do exército e das conquistas de Alexandre o Grande e depois de seus 4 generais que assumem após a sua morte. Vamos falar um pouco desse período. Alexandre o Grande, 336 a 323, um jovem tutelado durante algum tempo, enquanto menino, pelo grande filósofo Aristóteles. Então ele era e estava sob a tutela de Aristóteles. Alexandre tinha um verdadeiro amor, uma verdadeira paixão pelas coisas gregas. Tudo aquilo que era relacionado aos gregos era de paixão de Alexandre. Movido por esse ideal panhelênico, como assim é chamado, e em grande parte também pelos vastos motivos considerados como mundanos, ele, logo após o seu assumir o trono, ele pôs em movimento uma cruzada para a libertação dos gregos da Ásia e do jugo da Pérsia. Então, Alexandre, logo ao assumir a sua posição na Grécia, ele infringe uma campanha para a libertação do jugo dos persas. Em pouco tempo, Alexandre o Grande conquistou toda a Ásia Menor,
conquistou o Egito. Inclusive, quando ele entra no Egito, quando conquista o Egito, ele é aclamado como faraó ilegítimo. A gente tem que se lembrar que haviam aí os conflitos do Egito com os persas. Então, nessa intriga, nesses conflitos, quando Alexandre entra no Egito, ele é aclamado e acaba sendo intitulado faraó do Egito. Nesse tempo, a Palestina, incluindo Samaria e Judá, ficaram também sob o domínio de Alexandre. Posteriormente à conquista da Babilônia por Alexandre, por completo, ele marchou para as fronteiras mais longínquas do império chamado Indo, onde fez campanhas além, indo ali até a Índia. Segundo a lenda, depois de Alexandre conquistar tudo que ele queria conquistar, e não tendo mais territórios para conquistar, diz a lenda que Alexandre chora. Então, de fato, ele era um grande conquistador. Em pouco tempo, ele conquistou então toda a Babilônia e conquistou parte da Europa, conquistou o Egito, a Ásia Menor, a Ásia, parte da Ásia Maior. Grande foi a expansão e as conquistas de Alexandre o Grande. Morreu antes dos 33 anos de idade, em 323, quando estava na Babilônia, adoeceu, e aí após a sua enfermidade ele morre precocemente. Após a morte de Alexandre, ele não tem sucessor. Então, começam as intrigas e as brigas internas dentro do Império Grego, e dentre essas intrigas, essas disputas, começaram aí as disputas dos seus generais, a briga pelos generais para assumirem as posições. Começando com vitórias em 324, Alexandre o Grande da Macedônia difundiu toda a sua cultura grega, ou o que é chamado de helenismo, por grande parte do Oriente Médio. Na época em que morreu prematuramente, 323, a influência de Alexandre se estendia por todo o mundo então conhecido. Vamos ver um pouquinho dessa expansão do helenismo e também qual foi o impacto do helenismo para os judeus, para a comunidade judaica. É claro que esse impacto se deu em todas as outras nações, mas especialmente para os judeus. Nesse contexto de expansão helênica, nós vamos falar sobre os judeus, sobre os Ptolomeus. Após a morte de Alexandre, seus grandes generais começaram aí a disputa e a brigar, levando o império à decadência. Desses 4 generais, a gente vai se prender a 2, que são os mais importantes, e são aqueles que merecem um destaque dentro do contexto do que a gente vai estudar. Um deles se chamava Ptolomeu e o outro Seleuco. Nas disputas do poder entre Ptolomeu e Seleuco, nós vamos ver a prevalência de quem fica com que território, com que área e como é que isso se dá na história. Ptolomeu assumiu aí o controle do Egito e estabeleceu sua capital na nova cidade de Alexandria. Alexandria depois vai se tornar uma grande metrópole, uma das mais importantes cidades do mundo antigo. Seleuco fica com a cidade de Alexandria, Seleuco assume a Babilônia, e aí de 312, 311, quando ele assume, e estendeu o seu poder em direção ao oeste da Síria e a leste até o Irã. Então ele assume e fica com a parte que é da Babilônia, Irã, e estende ali até o oeste da Síria. E a sua capital ficavam em Seleucia, sobre o Tigre e Antioquia. Na Síria, que também se torna uma grande metrópole. Então, nesse período aí do domínio seleuco, como vamos chamar, a Siquém se torna uma grande cidade. Tanto Ptolomeu como Seleuco ambicionavam a Palestina. Era de interesse deles o domínio da Palestina e da Fenícia.
mas no primeiro momento, quem se dá bem, quem conquista esse território são os Ptolomeus, ou no caso, Ptolomeu fica com a região da Palestina e permanece com ela por cerca de 100 anos. Então, o domínio Ptolomeu na região da Palestina vai se estender por cerca de 100 anos. Sob o domínio dos Ptolomeus, nada parece ter mudado aí para os judeus. Possivelmente eles mantiveram os mesmos privilégios que haviam conquistado com os persas. O sumo sacerdote, que tinha a responsabilidade de recolher tributos à coroa, era não só o chefe espiritual da comunidade, como também um príncipe secular. Então, o sacerdote agora ele passa a assumir não só uma função de recolher aí os tributos para a coroa, para os gregos, mas ele também assume um papel de príncipe, de liderança e de liderança política. Isso é muito importante a gente compreender, porque lá na frente dessa disputa e dessa postura e posição política, nós vamos depois ter os Seleucidas que dominam essa região, mas esses sacerdotes vão dar origem aos grupos religiosos que nós chamamos de saduceus e uma outra parte que vai dar origem aos grupos chamados, ou ao grupo chamado de fariseus. Fique atento, de olho nessa observação, que a gente, quando chega lá, dá uma determinada ênfase. A população dos judeus no Egito crescia rapidamente, alguns levados por Ptolomeu. Você deve se lembrar que nós falamos que parte dos judeus, quando dominados e levados cativo o reino de Judá, assim como o reino do norte também de Israel, muitos foram dispersos. Uns foram levados para a Babilônia, permaneceram alguns lá, outros retornaram para a Judéia, outros fugiram para o Egito, outros fugiram para outras cidades, para outras regiões. Eles estavam espalhados aí entre a cidade de Alexandria, né, a cidade da Babilônia e várias outras cidades. Muitos foram levados aí por Ptolomeu como prisioneiros, outros como aventureiros à procura de novas oportunidades e muitos como imigrantes. Alexandria tornou-se o centro do mundo judaico. Estes logo adotaram o grego como língua oficial, mesmo que o hebraico ainda fizesse parte da sua cultura, o aramaico ainda também. Então, nesse período, a gente tem aí as três línguas que vão prevalecendo dentro da cultura judaica, o hebraico, o aramaico, vindo dos persas, e agora o grego, vindo dos gregos. Então, em pouco tempo, o grego se torna também uma língua muito bem falada e uma língua utilizada pelos judeus. Estes adotaram o grego como língua oficial, mesmo que ainda o hebraico fizesse parte da sua história, da sua cultura e da sua fala diária. Mas a maioria dos judeus, fora de Jerusalém, assim como os prosélitos, ou seja, pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, já não conheciam mais as Escrituras. E aí, por isso, nesse período dos Ptolomeus, que se deu o valor e a importância de se fazer uma tradução do hebraico para o grego. Então, como a comunidade, não só de Jerusalém, mas como os judeus dispersos por toda aquela região, na Babilônia, no Egito, Alexandria e vários outros, e os prosélitos que haviam se convertido ao judaísmo, essas pessoas já não conheciam mais as Escrituras, não tinham contato com elas, né? Não fazia parte do seu cotidiano. Era uma literatura restrita à comunidade judaica, e aqui já haviam algumas sinagogas, né, lugares onde os judeus se reuniam. Então era uma literatura restrita a determinados grupos. Então os Ptolomeus patrocinaram a tradução da versão que é chamada depois de Septuaginta. Nessa tradução, a história relata que foram utilizadas 70 pessoas, 70 escribas para escrever
repetidamente ali, todos escrevendo o mesmo texto para conferir, para não haver erro no texto. Então, eles fizeram uma tradução do hebraico para o grego, e essa tradução do hebraico para o grego é chamado aí de versão a Septuaginta. E a versão original, o livro original em hebraico, ele é denominado depois de chamados textos massoréticos, né, que são aí esses textos originais. Isso é muito importante a gente entender, porque lá na frente, no contexto, quando a gente for falar sobre as escrituras utilizadas pela comunidade cristã e utilizada pelos judeus, nós vamos saber quais eram as literaturas utilizadas por ele. Aqui nós já temos duas, então. Nós temos os textos do Velho Testamento, a priori, o Pentateuco, o Torá, e depois os livros proféticos, os livros históricos, os livros poéticos, todos eles traduzidos. Então nós temos em hebraico e também temos a versão em grego. Esta tradução, conhecida aí como Septuaginta, foi concluída durante o reinado de Ptolomeu Filadelfo, no ano de 285 a 280 ou 246 a.C. O número mais usado aí, vocês se lembram na letra do algarismo romano, o L e os dois X, simbolizando aí a versão da Septuaginta, que significa 70. A conquista da Palestina pelos Seleucidas. Então, entre os generais aí que dominaram esse período grego, nós falamos de Ptolomeu e agora dos Seleucidas. Eles não se contentavam com os Ptolomeus terem ficado com a Palestina e terem dominado o Egito. Então, o que acontece? Embora eles nunca tivessem concordado com o que eles consideravam um roubo da Palestina e também da Fenícia por Ptolomeu, aí foram feitas várias tentativas para retornar ou retomar o domínio dessas regiões, todas sem sucesso nenhum. Mas quando Antíoco III, assumiu em 323, aí até 187 a.C., ele iniciou uma série de ataques e com sucesso conquistou a Ásia Menor até as fronteiras da Índia. Ele fez as pazes com o Egito e derrotou Ptolomeu, na época aqui, Ptolomeu V. Reconquistou o Egito e depois anexou o território da Palestina. Então, derrotados Ptolomeus pelos Seleucidas, agora a Palestina se torna domínio seleuco. Os judeus, mais uma vez, aceitaram pacificamente os seleucos, dominando o seu território, dominando a sua região. E de braços abertos receberam Antíoco, que decretou o retorno dos judeus exilados para a sua terra e libertação aos que tinham sido levados cativos por Ptolomeu. Então, para agradar aos judeus e terem a paz na região, ele faz esse acordo com os judeus, traz os que haviam sido exilados por Ptolomeu de volta para Jerusalém e também dá liberdade a eles de cunharem mais uma vez a sua moeda, de recolherem tributos dos seus súditos, da sua população, e para tanto os mesmos é que assumem essa função, que são os sacerdotes. Ele aboliu também taxas durante 3 anos, não cobrando nenhuma taxa, nem dos sacrifícios de animais. Então, é como se ele tivesse liberado e tirado parte dos tributos, dos impostos da comunidade judaica. Reduziu impostos e o direito de viverem segundo suas leis e prometendo, inclusive, ajuda para a reconstrução, manutenção do templo, e os reparos que fossem necessários. Então, aí, Antíoco dá todo o apoio à comunidade judaica para que eles se reestruturem e se reorganizem. A expressão e o império, ou a expansão, e o impacto aí do helenismo para a comunidade judaica.
Embora esse processo já tivesse se iniciado desde a Babilônia, desde os persas, ou seja, aqui nós estamos considerando a helenização, não só considerando a cultura grega, mas considerando a cultura babilônica, depois o persa e agora os gregos, e essa descaracterização da comunidade, da religião judaica, né, o abandono em parte dos seus valores, da sua ética, da sua cultura, para absorver a cultura daqueles que o subjugaram, nós estamos chamando isso também de helenização, né, dessa perda de identidade. Políticas e culturais expandiram-se de maneira muito rápida. O objetivo de Alexandre era conseguir uma união entre o leste e o oeste, sob a proteção da cultura grega, para tanto, obrigou aí os iranianos e outros orientais a fazerem uma sociedade consigo. Arranjou, estrategicamente, né, arranjou casamentos em massa entre as tropas e a população nativa. O exército de Alexandre, então, por onde passava, então iam fazendo casamentos ali junto aos nativos e formando uma comunidade bem eclética, bem misturada. Inaugurou também uma política de estabelecer seus veteranos e outros gregos em colônias, em todo o seu vasto domínio. Então, ele foi mesclando os seus veteranos aí do exército, assim como anciãos, eles foram estabelecendo em cidades, e assim era uma forma de implantar a cultura grega, de implantar a língua grega, o pensamento grego. Não vamos nos esquecer que ele era muito bem assessorado, até enquanto vivia, pelo grande filósofo Aristóteles. No século IV, então, surgiram vários sábios, e os orientais não helênicos aí assumiram o espírito grego. Então, também começaram a produzir literatura como os gregos, arte como os gregos, né? A ciência como os gregos, o pensamento grego se estabeleceu na cultura daquelas pessoas, a filosofia e história também à maneira grega. Assim como o próprio culto, né, e a adoção dos deuses gregos. A gente vai se lembrar que o próprio Império Romano, ele adota, inclusive, e insere ao panteão de deuses gregos os seus próprios deuses, como era Zeus e Hera, né, esposa de Zeus, que foi anexado aí ao culto, ou ao panteão do culto grego. Embora os judeus tradicionais não se deixassem levar por isso, a qualquer cumprimento da ordem religiosa por preservar a sua cultura, haviam outros judeus que estavam corrompidos por ela. Alguns desses judeus chegavam a pensar que suas leis, seus costumes, né, tudo que era nativo era estorvo, né? Era empecilho para o seu crescimento, era empecilho para a adoção da nova maneira, digamos assim, moderna de ser e moderna de viver. Enquanto alguns resistiam essa helenização, outros acolheram de tal forma que achavam que os costumes judaicos, que as práticas, a ética, a crença judaica já eram um estorvo para que ele pudesse prosperar, progredir, né, e viver a sua maneira e a sua própria ética. Vamos compreender um pouco sobre os judeus, sobre os seleucidas, aí a revolução e a crise nesse período, tá? Então, os reis seleucidas, para a gente entender, e as suas políticas, o que eles fizeram, qual foi a maneira deles agirem ao chegarem nessa nova dimensão do Egito, da Palestina, que maneira eles adotaram para conquistar aquelas pessoas e depois para desagradá-los também, e por isso vão suceder as crises. Então vamos lá.
Vem comigo mais uma vez para a gente ver um pouco dessa história. E aí eu quero convidar você, aqui a gente está passando pinceladamente, mas você pode depois se aprofundar na literatura e conhecer um pouco mais de toda essa estrutura aí da história para o seu crescimento e conhecimento. Quando Antíoco III levou o poder seleucida ao seu auge, ele acabou indo longe demais nas suas ambições, ousando mesclar armas com Roma. Então, quando eles reconquistam o Egito, reconquistam a Palestina, reorganizam parte desse domínio, ele se achou demais, né, digamos assim. A sua ambição foi alta demais e ele resolveu marchar contra os gregos, né? E isso foi um atrapalho para ele. Como Roma tinha acabado de esmagar, aliás, eu falei dos gregos, não, contra os romanos, que já emergia como império, né? E os gregos já caminhavam para a sua falência e emergia nesse tempo o Império Romano. Como Roma tinha acabado de esmagar Cartago, isso no ano 202 a.C., o general cartagena chamado Aníbal fugiu para a corte seleucida na esperança de receber apoio e na esperança de depois retomar a batalha e conquistar a sua vitória. Antíoco, levado aí por sua ambição, avançou no caso contra a Grécia e nisso Roma declarou-lhe guerra, expulsando-o da Europa e perseguindo-o até a Ásia. Então, o passo de Antíoco foi errado e aí ele acaba sendo expulso da Grécia e é obrigado a cumprir alguns acordos que são estabelecidos por Roma para o Império Seleucida, para especialmente aqui Antíoco III. Derrotado, ele teve que acordar entre toda a Ásia Menor, menos a Cilícia, então ele teve que ceder todo o território da Ásia Menor ao Império Romano, teve que ceder seus elefantes de guerra e toda a sua armada, ou seja, todas as suas armas foram entregues aos romanos, também que entregasse o grande inimigo de Roma, Aníbal, e esse foi o único acordo que eles não conseguiram cumprir, porque Aníbal foge, e aí ele não consegue cumprir esse acordo. Também ele foi obrigado a devolver ou a entregar 7 reféns ao Império Romano. Dentre estes reféns, ele teria que entregar o seu próprio filho como refém. Esse filho que é entregue como refém a Roma, depois ele retorna como Antíoco IV, né, e assume o reinado aqui. Também morreu, aliás, foi obrigado a pagar uma indenização enorme. Então, além de devolver os seus elefantes de guerra, suas armas, devolver a Ásia Menor, entregar pessoas como reféns, inclusive seu próprio filho, ainda ficou obrigado a pagar tributos, a pagar uma quantia considerada ao Império Romano. Antíoco III morre, e inclusive morre tentando saquear um templo para fazer dinheiro para pagar o acordo que ele havia feito com o Império Romano. Então, estava falido, precisava de recursos, de dinheiro, e os templos eram boas fontes de recurso. Na tentativa de saquear um desses templos, ele é morto. Em crise, e sempre ameaçados por Roma, presenciou ou precisou cobrar altos impostos de seus súditos. No caso aí, Antíoco III foi sucedido por seu filho Seleuco IV, que, embora tenha confirmado o privilégio aos judeus, disse que tentou, através de seu ministro, também se apropriar de dinheiro particular dedicado ao templo. E aí já falando da comunidade judaica. Seleuco IV
usou um de seus ministros para saquear, eu não digo saquear, mas para usurpar, para fazer chantagens, né, e se apropriar indevidamente do dinheiro dedicado ao templo. Isso usando o privilégio que ele possuía. Seleuco IV foi assassinado e substituído por seu irmão Antíoco IV, chamado Epifanes. Isso em 175 a 173 a.C. A política de Antíoco IV levou os judeus a uma rebelião. Ele vivia um momento difícil como Estado, a gente entende isso. A Oriente e suas províncias estavam em ameaças pelos partos, enfrentavam tensões no Egito, lembre da independência, dos sátrapas, né, de Ptolomeu também, VI, que estava pronto a retomar também o seu território aí da Palestina e da Fenícia. Mais sério ainda, ele tinha o Império Romano no seu calcanhar, né, com as suas ameaças. Então ele estava com sérios problemas. De fato, uma dificuldade muito grande e sem capacidade de se reorganizar, de se reestruturar. Diante da realidade, ele pretendia aliar-se a Roma, unificando aí seu povo, e também estava pretendendo saquear os templos presentes em suas terras. Então, a estratégia e a saída de Antíoco IV era aliar-se aos romanos, fazer uma aliança com os romanos e, dos territórios por ele conquistado, saquear os templos. Inclusive, isso vai acontecer em Jerusalém. Com o objetivo de promover unidade política, ele concedeu o direito das polis gregas, ou das cidades gregas, cidades, e promoveu todas as coisas helênicas. Isso incluía a adoração de Zeus e outros deuses gregos, e dele mesmo como manifestação visível de Zeus. Então ele traz para si aqui a revitalização dos cultos pagãos, digamos assim, do culto grego. Ele traz a revitalização do próprio culto romano, e ele mesmo também se intitula um deus, e aí evoca a adoração e culto dos seus súditos. As tensões com tudo isso crescem, aumentam em Judá. Vamos ver então essas tensões internas em Judá. Era grande a tensão entre eles, com respeito aí à conveniência da assimilação da cultura grega e quanto ao grau em que se poderia adotá-la e ainda permanecer judeu. Como é que os judeus iam conviver com essa imposição de ter que aceitar esse processo de goela abaixo da helenização, da forçação de Antíoco e ainda permanecer judeu? Isso para os judeus mais conservadores e tradicionais era impossível. Além disso, Jerusalém sofria com as rivalidades internas envolvendo até mesmo o cargo de sumo sacerdote. Todas as facções buscavam obter favores da corte. E Antíoco, se apropriando e se aproveitando disso, atendia naturalmente aqueles que prometesse maior obediência das suas vontades e que oferecesse mais dinheiro, mais recurso. Com isso, o que acontece? Os sacerdotes, os príncipes, né, dentro de Jerusalém, dentro da comunidade de Samaria, que tinham esse privilégio, começaram a oferecer dinheiro à corte para permanecerem na função de sacerdotes. Dessa forma, eles mantinham seu status, também participavam do saqueamento dos templos, né? Usavam indevidamente os recursos que eram trazidos ao templo. Então, passou a ser sacerdote não mais só uma função religiosa, mas uma função política e uma função também de desvio de recursos, de saqueamento dos recursos do templo. Então, essa
essas disputas internas dos próprios sacerdotes, de quem assumiria, trouxe mais conflito interno para a cidade de Jerusalém. A gente caminhando aí para essa discussão desses conflitos, eu vou concluir com vocês, e aí depois a gente entra na fase dos Macabeus. Para a gente ter uma ideia de como eram esses conflitos entre os sacerdotes, havia um sumo sacerdote chamado Onias III, né? E havia um outro chamado Joshua, e esse ofereceu suborno a Antíoco, né, em troca do cargo de sumo sacerdote. Então, subornando Antíoco para assumir a função de sacerdote, ele destitui Onias III da sua função e do seu cargo. E de posse do seu cargo, ele inicia uma política ativa de helenização. Para agradar Antíoco, ele mesmo como sacerdote influencia a comunidade judaica a adotar a cultura grega. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesse período, foi construído um ginásio para jogos, né, gregos. Então, todos os tipos de jogos gregos eram praticados pelos jovens judeus. Só que há de se considerar algumas coisas. A prática do esporte, em alguns desses esportes praticados nas arenas ou no ginásio grego, eles tinham que fazer isso despidos, nus. E como é que eles iam estar nus? Porque como judeus havia a circuncisão. Então, para não passarem um constrangimento de circuncisos, alguns deles fizeram cirurgias para ocultar a circuncisão para poderem participar dos jogos. Além de fazerem isso, eles também tinham que se reverenciar aos deuses dos jogos antes da prática dos jogos. Então, essa reverência, essa cultuação dos deuses dos jogos era um conflito para a comunidade mais conservadora. Além do mais, parte dos jovens sacerdotes ou sacerdotes, para participarem dos jogos, acabavam negligenciando suas funções sacerdotais, negligenciando suas funções no templo, nas práticas litúrgicas. Então, o tempo era muito mais consumido nas arenas ou no ginásio do que, na verdade, na dedicação do templo, da adoração e das celebrações. A posição da religião judaica aí nessa condição estava em xeque. Os mais conservadores achavam que todas estas coisas eram uma verdadeira apostasia. E aí surge um jovem ou um personagem chamado, um jovem não, mas um senhor, chamado Macabeus, que propôs algo interessante e subjugou, né, o cargo de sumo sacerdote. Aliás, Macabeus não, perdão, Menelau, né, um certo senhor chamado Menelau. Menelau propôs algo mais interessante ainda do que Jeshua e subjugou o cargo de Jeshua, do sumo sacerdote, obrigando Jeshua a fugir para a Transjordânia, ocultar-se, esconder-se. E ele, no caso Menelau, sem nenhum escrúpulo, roubou os vasos do templo, vendeu para arrecadar dinheiro para pagar o próprio suborno, ou seja, ele fez uma proposta a Antíoco para subornar, mas não tinha o recurso e ele precisou vender os elementos do templo, os objetos do templo, as coisas do templo, para pagar o próprio suborno. Então, essa era a posição de Menelau. Além de ser acusado de matar Onias III. Então, ele cometeu aí vários e graves delitos contra o culto e contra a comunidade judaica. Considerando o descaso, a insensibilidade dos judeus quanto à religião, isso aí em 169, durante seu retorno de uma vitória no Egito, Antíoco saqueou o templo
de Jerusalém, a cumplicidade do próprio Menelau. Então Antíoco, numa excursão, numa investida contra o Egito, é vitorioso. Enquanto ele retorna da guerra, ele saqueia o templo de Jerusalém e tem a concordância desse saque do próprio Menelau. Para terem uma ideia, a própria fachada do templo, o ouro que havia na fachada do templo, ela foi saqueada, ela foi retirada por Antíoco, e isso foi terrível para a comunidade conservadora dos judeus. Chegou a notícia, depois dessa guerra de Antíoco, chegou a notícia à comunidade dizendo que Antíoco havia morrido na batalha do Egito. E Jeshua, que havia sido exilado ou levado para a Transjordânia, marchou contra Jerusalém com 1000 homens e tomou a cidade e obrigou Menelau a se refugiar na própria cidade. Só que ele foi algoz, não só obrigando Menelau a se refugiar, mas ele matou vários cidadãos de Jerusalém. Cometeu vários crimes na cidade de Jerusalém. E após ter cometido todos esses crimes, ele se tornou perseguido e um fugitivo, escondendo-se da comunidade judaica. Com tudo isso, os judeus leais já consideravam Antíoco um dos grandes inimigos da comunidade judaica, um dos grandes inimigos da religião judaica, e nada poderia detê-los. Então esse era o contexto desse período do domínio seleucida na cidade de Jerusalém e entre os judeus. Se isso acontecia em Jerusalém, essa realidade não ofendia e não era vista da mesma forma pelos judeus que moravam fora da cidade de Jerusalém. Mas os que lá moravam estavam perturbados, incomodados e angustiados com toda essa situação. Para a gente entender as demais ações do domínio seleucida na Palestina, e em especial aí na comunidade de Jerusalém, eu convido você a não perder a aula da semana que vem. Então, que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem.